Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo dos Paulistinhas aqui no YouTube. Super tingolinos aqui comigo, super cacauzinha, minha miss. Eu sou a Carol Mames, dessas fofuras e tutora, claro. E hoje o bate-papo é sobre um tema muito importante e curioso. Você acha que o seu pet pode ser seu herdeiro? Vamos falar sobre isso? Você sabia que a legislação brasileira permite deixar metade dos bens para os animais de estimação? É isso mesmo, tem pet por aí que já está até milionário. E é o seguinte, na realidade, aqui no Brasil, a legislação ainda não reconhece os nossos animais, os nossos pets, como herdeiros legítimos na condição de pessoa física ou jurídica, tá? Infelizmente. Sabemos que a cultura pet friendly tá crescendo pra caramba, inclusive quando tem separação dos pais, tem a questão da pensão dos pets, sim. Tem a questão de qual dia que meu pet fica comigo, qual dia que ele fica com meu ex-marido, enfim, coisas assim do gênero. E a questão da herança também eu espero que melhore. Mas atualmente, quando a gente pensa assim em futuro, quando a gente pensa em, caramba, se eu faltar pro meu pet, como é que eu vou garantir que o meu pet tenha os cuidados, que eu, como sou uma mãe coruja e uma tutora responsável, beneficio, forneço, não sai daqui de engolinos, enfim, forneço, no dia a dia para o meu pet, que é o que ele tem direito. Então é o seguinte, você pode constituir um fundo fiduciário. Olha que interessante. Esse fundo fiduciário pode ser gerido, pode ser administrado por uma pessoa de sua confiança ou uma empresa de sua confiança, tá? E aí como é que vai funcionar? Esse fundo fiduciário, ele vai ter toda a rotina de escrita do seu pet, você vai deixar tudo ali escrito, tipo qual que é a ração que ele come, qual que é a frequência de ida ao veterinário, quem é o veterinário de confiança, como é que funciona a rotina do seu pet na sua casa, quantas vezes ele sai para passear, quais são as atividades que ele faz, o que você faz com ele em casa, tudo isso o fundo fiduciário designado para o seu pet vai ter ali estipulado de maneira que a vida do seu pet esteja devidamente descrita nesse fundo. Entendeu como é que funciona? E aí você pode, obviamente, deixar a quantidade de dinheiro que você quiser para que o seu pet usufrua dentro das condições que você estabeleça, tá? Então isso pode ser feito, sabe? E é bacana porque, enfim, no meu caso aqui, quem são meus filhos biológicos? Oh meu Deus, quem são meus pets, meus filhos adotivos, eu não tenho filhos biológicos. Dindis, Cacauzinha e os irmãos Pocotós que eu falo. Então é algo que eu penso também no futuro, no sentido de, caramba, quando eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar? Quem vai cuidar dos meus tesouros? Como é que eu vou garantir que eles tenham, a qualidade de vida que eles têm comigo? Porque afinal, eles são meus filhos, porque afinal, eles merecem, não é verdade? Então isso tudo é importante que a gente pense, quando a gente fala em tutor, em tutela responsável, o nosso papel como mães, como pais é esse, dessa tutela responsável, e também precisamos pensar no futuro justamente visando que nada falte para eles, porque a gente sabe que o pet ele é muito acostumado com a rotina, Os nossos mascotinhos eles são muito colados na gente e eles têm a rotina como algo que garante o que para eles? Segurança, como algo que traz paz interior de espírito para eles, paz de espírito, tranquilidade, sabe, qualidade de vida. Isso faz a diferença pro pet. E é por isso que a gente precisa garantir que mesmo que a gente não esteja aqui, eles tenham essas condições. Recentemente saiu, aquela notícia daquele empresário, dono de uma multinacional aí de carro, esqueci o nome, mas enfim, uma fortuna que o cara tem, o cara faleceu e deixou pro cachorro dele e acho que para um funcionário de confiança, justamente para que o seu mascotinho, seu filhote, tivesse, continuasse a ter tudo que ele sempre proveu para ele. Então, assim, tem coisas que a gente precisa pensar e a gente precisa garantir para eles. O ordenamento jurídico brasileiro podem herdar apenas a pessoa humana ou a pessoa jurídica, como empresas, por exemplo. Qualquer disposição testamentária que destine a herança para um cachorro, gato ou outro pet é considerada sem qualquer valor jurídico. Contudo, como forma de não deixar o seu pet desamparado e à mercê da própria sorte, é possível beneficiá-lo de modo indireto, atribuindo bens ou valores a uma pessoa de confiança por meio de um testamento, com o encargo de cuidar do seu bichinho de estimação. Caso você não queira constituir um fundo fiduciário, você também pode designar uma ONG de causa animal que seja de sua confiança. A gente que é pet maníaco, eu falo eu que sou pet maníaca, eu tenho certeza que você que está vendo a gente aqui também deve ser. Você vira e mexe pode ajudar uma ONG, ou pode ajudar algumas ONGs, porque a gente que se identifica com a causa animal, a gente ajuda, claro, muitas ONGs ou protetores de animais, enfim. Caso você não queira constituir esse fundo, você também pode escolher uma ONG de causa animal para cuidar, para justamente ser a responsável pelo seu pet quando você não estiver mais aqui. Essas ONGs aceitam sim, mas a gente precisa lembrar o quê? Que as ONGs costumam estar cheias e a gente sabe que muita gente que adotou pet na pandemia, quando os bares se reabriram, quando a rotina voltou, digamos assim, ao normal, teve muita gente que devolveu esses pets para essas ONGs.
pelo menos devolveu, né? É o que eu falo, não abandonou na rua, porque esses pets já tinham sofrido um abandono antes de serem adotados por essas pessoas. Mas essas ONGs, então, elas seguem superlotadas e elas precisam de recursos. Então, uma vez que você tenha recursos para deixar de herança, se você quiser que uma ONG, né, da sua confiança cuide do seu mascotinho, lembre-se de deixar, claro, uma verba separada, deixar tudo organizado, toda a rotina, quer dizer, tudo nos devidos, né, mínimos detalhes para que essa ONG possa seguir fazendo, possa seguir o protocolo que você tinha com o seu pet, mas é claro, com os devidos recursos para que ela também consiga prover uma alimentação de qualidade, a questão do veterinário e tudo isso que envolve saúde e bem-estar, né, desses nossos peludos aqui que tão bem nos fazem, tão bem cuidam da gente e merecem que a gente cuide deles sempre. E aí, vamos lembrar que as famílias multiespécie, elas estão em voga, elas estão em alta no mundo inteiro. Quando a gente fala família multiespécie, é uma família que tem mais de uma espécie. Então, tem a gente, né, tipo eu, sou o quê? O Homo sapiens. Eles são da espécie canina. Então, tudo isso é importante, né? Quando a gente fala em família multiespécie, são famílias que têm pets e crianças, né, biológicas. Só que no Brasil, olha que dado curioso, segundo o IBGE, os lares, eles estão cada vez mais, quer dizer, já tem. Na verdade, atualmente, os lares no Brasil, a maioria deles tem pets ao invés de crianças biológicas. Tá? As pessoas estão optando por deixar de ter filhos biológicos para ter pets. E eu não estou dizendo que isso seja certo ou errado, porque isso não cabe a mim julgar, não. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que as famílias multiespécie, elas estão bombando, elas estão crescendo. E com isso, todo um comércio, todo um mercado e toda uma consciência pet-friendly, graças a Deus, né, para as felícias, para as pet maníacas como eu. Isso é maravilhoso, porque a gente vê que os pets acabam sendo aceitos em cada vez mais lugares, né? O estilo de vida com pet, ele acaba sendo aceito, não existe mais aquele preconceito do tipo, pra gente que é mulher, enfim, pergunta clássica, não vai ter filho? Não, ele falou, não, mas eu tenho filho. Eu tenho Dindi e Cacau. Não, tô falando filho mesmo. Enfim, claro que, de novo, não tô aqui pra julgar ninguém, mas eles sim são meus filhos, assim como muita gente considera os seus pets filhos. E é muito bom a gente ver que essa consciência tá se espalhando globalmente. O Brasil é o segundo, terceiro mercado pet, né, digamos assim, do mundo. Então, a gente vê que a gente é um país de grande extensão territorial e agora, graças a Deus, grande extensão de consciência pet-friendly. Então, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo aqui sobre herança para o seu pet. É importante a gente lembrar que sim, que eles podem seguir usufruindo desses benefícios como eles merecem, né, de engolir-nos, graças a Deus. E queria que você aproveitasse para maratonar o nosso canal aqui no YouTube. Então aproveita que você já está aqui assistindo a gente, maratona o nosso canal, dá uma olhadinha, tem muito vídeo bacana. A gente traz conteúdo realmente de qualidade, porque a gente quer agregar valor na sua vida. Provavelmente se você está aqui é porque você tem pets, ou você já teve pets, ou você quer ter pets. Então a gente está falando de algo que te interessa. Aí faz uma gentileza, já encaminha esse nosso canal para os seus amigos, para os seus familiares, para que a gente consiga, né, chegar em mais e mais lares por aí, que é o que a gente quer. Sempre trazendo informações de qualidade, esse carinho pelos pets, conseguindo compartilhar um pouquinho do que a gente sente aqui por eles, porque eles fazem muito bem pra gente. E eu sou totalmente agradecida por Deus ter me presenteado com Dindis, com Cacauzinha, meus peludos lindos e todos os irmãos Pocotós. Eu agradeço a Deus todos os dias e sou muito feliz, graças a Deus. Então, obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Se já for aqui, né, nosso assinante do canal, lembra de seguir a gente no Instagram e no TikTok também, tá bom? E semana que vem estamos de volta por aqui com mais conteúdo de valor para você. Um beijo e boa semana!